Bem, nós vamos então continuar o curso de Macro 2, abordando agora keynesianos e clássicos. Esse tópico se refere ao mercado de trabalho com salários flexíveis e nós começamos com a primeira equação, que é essa aqui. Nós temos aqui uma equação Y, aqui o consumo, Y, né, produto ou renda, menos esse K minúsculo aqui é a alíquota proporcional do imposto de renda vezes, novamente, o produto ou a renda, né, mais o investimento como função de I minúsculo, né, que é a taxa nominal de juros, mais a despesa do governo, que é exógena, né, ou seja, determinada fora do modelo. Todas as outras variáveis são endógenas nessa equação. Essa aqui é a curva S. Tá? Agora, nós temos a curva LM, que é a segunda curva aqui, que é dada por demanda por moeda, que é essa aqui, né? L, demanda por moeda, em função da renda e também em função da taxa de juros nominal. Aqui, do outro lado, a oferta real de moeda, né? Ou os saldos monetários reais. Tá? Então, uma oferta real de moeda de um lado, demanda por moeda de outro. Né? Demanda por moeda igual a oferta real de moeda. Essa aqui é a curva LM. Essas duas curvas, elas equivalem à curva de demanda agregada. Tá? Então temos essas primeiras duas curvas aí. Agora, nós vamos ver a curva 3 e a curva 4, que são as curvas que, juntas, equivalem à oferta agregada. Vou apagar aqui. Então a curva 3, a equação 3, melhor dizendo, né? Não é bem uma curva, é uma equação. A equação 3 é essa aqui, que é uma equação já conhecida. Agora o K maiúsculo, que é o estoque de capital, N, nível de emprego, e aqui nós temos o PIB, né, o produto. Isso aqui é uma função de produção agregada. Tá? Então aqui é uma função de produção agregada. Tá? Depois temos mais uma equação, a equação 4, que é a equação que relaciona salários, né, nominais, salários monetários ou nominais, né, aqui o nível de preços, vezes Fn, já vou dizer o que é Fn, em função de N e K também, do nível de emprego e do estoque de capital. Essa aqui é a demanda por trabalho. Tá? E esse Fn aqui nada mais é que a produtividade marginal do trabalho. A gente pode chamar de PMGN. Tá? Fn, então, é a produtividade marginal do trabalho. Então nós temos a equação da função de produção, equação 3, equação 4, demanda por trabalho, e a equação 5 ficou menor aqui, depois eu corrijo, tá, gente? Eu esbarrei aqui numa tecla que eu não podia esbarrar, mas eu corrijo isso aqui depois. A equação 5
Vou corrigir agora aqui, peraí. Abrir um novo. Continuando na equação 5, né? Vou preparar aqui o quadro. A equação 5 vai ser W, o salário monetário. Deixa eu vou repetir aqui as três equações para a gente ter, né? Essas três equações, a 3, a 4 e a 5. Equação 3, a função de produção. Equação 4, preços vezes aqui a produtividade marginal do trabalho, também em função do nível de emprego e do estoque de capital, e a equação 5, né, que é essa equação aqui. Salário nominal vezes 1 menos a alíquota do imposto proporcional, a alíquota proporcional do imposto de renda, né, é igual a P, ao nível de preços, vezes SN, que é a oferta de trabalho. Tá? Então essa aqui é a equação da oferta de trabalho, essa aqui é a equação da demanda por trabalho, e a equação de cima é função de produção. Essas três equações, ou esse sistema, equivale à curva de oferta agregada. Essas três equações vão determinar a curva de oferta agregada. Tá certo? Nós temos algumas hipóteses simplificadoras que são importantes e que dizem o seguinte: nós temos hipóteses aqui que são úteis para resolver esse sistema aí de equações, né? Sistema recursivo de equações, que a gente vai ao longo do tempo aí para resolvê-lo, né? Mas vamos deixar aqui já essas hipóteses. A primeira hipótese é que investimento não depende do produto. Tá? O investimento, então, ele é autônomo em relação ao produto. A segunda hipótese diz que GIM, ou seja, o gasto do governo e a oferta de moeda, são determinados de forma exógena, quer dizer, então são exógenos. Tá? A terceira hipótese simplificadora é que os trabalhadores se preocupam com o salário real descontado do imposto de renda. Tá? Então, os trabalhadores olham nas suas decisões, quando vão ofertar trabalho, né, eles ofertam observando o nível e as variações da oferta real. Melhor, do salário real, né, descontado do imposto de renda. Então, trabalhadores ofertam trabalho, ofertam sua força de trabalho, né, observando isso aqui. Vamos observar, né, vamos estar de olho nisso aqui.
um menos, o Kzinho aqui minúsculo é a alíquota, né, proporcional do imposto de renda, né, e W sobre P é o salário real, o poder de compra, né, já deduzido do imposto de renda. Então os trabalhadores vão ofertar mais trabalho quanto maior for esse salário real deduzido do imposto de renda, e vão ofertar menos trabalho se esse nível de salário real menos imposto cair. Tá? Então são essas hipóteses, né, do modelo clássico. A gente está vendo aqui o mercado de trabalho com salários flexíveis e estamos aqui no modelo clássico. Tá? Vou apagar um pouco aqui. Então, outra observação. Nós temos que a oferta de trabalho, o SN, né? A oferta de trabalho, que é SN, é positivamente inclinada. Ou seja, SN é maior que zero. Tá? A curva de oferta de trabalho é positivamente inclinada. A gente pode chamar assim, né? Para ficar igual ao livro, SN, ele põe um subíndice aqui. Então, SN é positivamente inclinada. Tá? Outra consideração é que a inflação esperada tá, é igual a zero. Né? Isso chama-se expectativas estáticas. Os agentes não esperam um aumento nem uma redução da inflação. Eles esperam que o nível de inflação corrente se permaneça igual no próximo período. Então, o nível da inflação atual ou corrente vai ser mantido no próximo período. Bom, nós temos que a identidade de Fischer, que é essa aqui, a taxa de juros nominal, é igual à taxa de juros real mais a inflação esperada. Se eu tenho isso aqui igual a zero, eu estou supondo implicitamente que a taxa de juros nominal é igual à taxa de juros real. É uma hipótese também simplificadora. Tá? Então aqui nós temos expectativas estáticas. Desculpe a minha letra aqui, que eu, né, não me dou muito bem aqui com essa mesa digitalizadora. Ela é muito pequena e a caneta também é muito fininha e eu já não tenho uma letra muito boa também, então aqui ela não fica boa também. Bom, então as expectativas são estáticas. Né? Isso quer dizer que a inflação esperada ela é nula e que a taxa de juros nominal é igual à taxa de juros real, ou I igual a R. A outra hipótese, a outra consideração, não chega a ser uma hipótese, não é uma consideração, que é um tanto óbvia, é a seguinte. A outra consideração é que a alíquota do imposto de renda é entre 0 e 1, né? Quer dizer, o K, esse Kzinho aqui, Kzinho minúsculo, né, que eu ponho com uma barra dupla aqui, né, para diferenciar do K estoque de capital, né, essa alíquota do imposto de renda ela é menor que 100% e maior do que zero. Né? Então existe um imposto de renda que é não nulo, mas também não recolhe toda a renda. Né? Então fica entre 0 e 1 a alíquota. Tá? E aí nós temos as seguintes variáveis endógenas. Variáveis endógenas, vamos chamar de vendo, né? As vendos, as variáveis endógenas, são a renda, ou PIB, ou produto, né? O nível de emprego, a taxa nominal de juros, que é igual à taxa real, né? Como nós vimos,
Então a taxa de juros é endógena também. O nível de preços é endógeno, determinado dentro do sistema, portanto, e o salário monetário, o salário nominal, também é endógeno. As variáveis exógenas, os vexos, né? As variáveis exógenas são a despesa pública, o gasto do governo, né? A oferta de moeda, né? A oferta de moeda, essa alíquota que eu falei para vocês, o CASIM, né? E o estoque de capital, o CASão, né? O K maiúsculo. Tá? Então nós temos essas variáveis endógenas e essas variáveis exógenas. E aí nós pegamos a equação 4 e a equação 5 e vemos que nós temos um sistema recursivo. Né? Nós, quando combinamos a equação 4 e a equação 5, ambas as equações determinam N e WP. Então a equação 4, lembrando a equação 4, né? Vamos recuperar a equação 4 aqui. Essa equação aqui. A equação da demanda por trabalho. Né? Nível de preços, produtividade marginal do trabalho, em função de N, nível de emprego, e estoque de capital. Essa é a equação 4. A equação 5, então essa equação é a equação da demanda por trabalho. A equação 5 é a equação de oferta do trabalho, né? Que é aquela que nós descrevemos antes. A oferta de trabalho, né, depende do nível de emprego. Bom, então essas equações elas determinam tanto N, o nível de emprego, quanto o salário real. Tá? É fácil determinar o salário real por aqui. Ó. O salário real você pega aqui, né, e vai ter que então o salário real você pode definir, como dizem os livros de graduação, que é igual à produtividade marginal do trabalho. Tá? As empresas vão contratar trabalhadores até a produtividade marginal do trabalho igualar o salário real. As empresas são maximizadoras de lucro, modelo neoclássico ou clássico, né? E as empresas vão contratar trabalhadores até a produtividade marginal do trabalho igualar o salário real. Então aqui você determinou o salário real. Né? Aqui também, isso aqui é o lado da demanda, né? Demanda. Aqui também, no lado da oferta, você vai ter isso aqui. Os trabalhadores vão ofertar trabalho de acordo com a evolução do salário real descontado do imposto de renda, como nós vimos. Né? Então a gente pode igualar agora, estabelecer uma igualdade, né? Um equilíbrio, demanda por trabalho igual a oferta de trabalho. Né? A gente iguala as duas equações e aí nós temos isso aqui, um equilíbrio. Né? A oferta de trabalho é igual ao salário real vezes W1 menos K minúsculo, né? Sobre P também. Aliás, desculpe, aqui não tem W não. Aqui é só 1 menos K sobre P. Tá? Eu tirei isso aqui daqui, né? Equação 5. Só estou dando uma mexida na equação 5. Tá? E W sobre P está aqui.
W sobre P é a equação da demanda, né? Então isso aqui vai ser igual a... implica, né? Peraí. Isso aqui implica que a oferta de trabalho é igual a Fn Nk vezes o menos Kzinho sobre P. Tá? E a gente pode reduzir isso a Sn igual a Fn Nk vezes o menos o Kzinho. Esse K é maiúsculo, esse K é minúsculo. Tá? E aqui nós temos dividido por P. E aí nós temos aí o valor de N, na verdade, né? Nós temos o valor de N aqui, de um lado da equação, e o valor de N aqui do lado da produtividade marginal, né, do capital. Nível de emprego condicionando também, ponderado pela produtividade marginal do capital, né, vezes o que sobrou, né, após os impostos, dividido pelo nível de preço. Tá certo? Então nós podemos dizer que a equação 5 linhas, vamos chamar de 5 linhas essa equação, né? O salário real é igual à oferta de trabalho dividido por 1 menos o Kzinho. Tá? Então nós temos aí essa nova identidade. Agora eu vou pegar essa equação 5 linhas, né, e vou combinar com a equação 4 linhas. Tá? A equação 4 linhas, vou repetir as duas equações aqui, a gente vai combiná-las para deduzirmos outra equação. A gente vai combinar a equação 4 linhas e a equação 5 linhas. A equação 4 linhas é salário real igual a produtividade marginal do capital nível de emprego, capital. Produtividade marginal do trabalho, desculpe. Nível de emprego, estoque de capital. E a equação 5 linhas, a gente acabou, né, de mencioná-la, é essa aqui. O salário real é igual a oferta de trabalho dividido por 1 menos a alíquota sobre imposto de renda. A gente iguala uma com a outra e temos isso aqui. Né? Temos a produtividade marginal do trabalho, Fn, né? Que depende de N e K, nível de emprego e estoque de capital, igual a oferta de trabalho dividida pelo que sobrou da renda, né? Quando nós deduzimos o imposto de renda. Né? Nós supomos aqui que só temos um imposto de renda. A gente supõe aqui que tem imposto único, né? Que não temos outros tributos a não ser o tributo
sobre a renda, né? E essa aqui é a condição de equilíbrio no mercado de trabalho. Tá? Nós vimos que esse K aqui, alíquota, Kzinho, ele é exógeno. Tá? E nós vimos também que o outro K maiúsculo, o estoque de capital, também é exógeno. E as outras variáveis, portanto, são endógenas, o nível de emprego, sobretudo, né? E a produtividade marginal. A produtividade marginal do trabalho. Tá? Essa aqui, essa equação, nós vamos chamar ela de equação 6. Novamente esbarrei ali, vou botar aqui um 6, tá? Para indicar. E vamos para outra tela aí para não perder esse conteúdo. Essa equação é a equação 6. Tá? Equação 6. Eu vou voltar aqui e pegar uma nova tela. Então, nós vimos aí, vou retomar aquela equação, né, para a gente trabalhar em cima dela. Nós temos aqui então a equação 6, produtividade marginal do trabalho, que depende de N e estoque de capital, do nível de emprego e estoque de capital, é igual a oferta de trabalho menos o estoque de capital. Isso aqui é exógeno. Os dois casos, né, são exógenos. Aqui nós temos a alíquota sendo exógeno e o estoque de capital também sendo exógeno. Então, se nós temos isso, né, essa equação 6 vai determinar o N, o nível de emprego. Tá? Então, a variável endógena determinada pelo modelo vai ser o N. Vai ser esse N aqui, que vai determinar a oferta, e esse N aqui. Tá? Aqui lembrando que essa aqui é a condição de equilíbrio, né? No mercado de trabalho. Tá? Então, substituindo essa equação 6 na equação 3, que é essa equação aqui, vou recuperar a equação 3 aqui, que é a função de produção, né? Sendo isso aqui exógeno, eu vou riscar aqui, tá? Riscar aqui também, riscar aqui, só para mostrar que é exógeno, né? E nós temos que esse N aqui entra na função de produção por essa equação da produtividade marginal do trabalho igual à oferta de trabalho, oferta de mão de obra. Então, a produtividade marginal do trabalho, por um lado, condicionando a demanda do mercado de trabalho, demanda
por trabalho, né? Então desse lado aqui nós temos a demanda por trabalho. Desse lado aqui, a gente considera isso aqui como exógeno, né? A gente tem aqui a oferta de trabalho. Repare que eu não estou riscando, eu não estou anulando o estoque de capital, eu não estou também anulando, não estou dizendo que isso aqui é zero, que o estoque de capital é zero, que a alíquota é zero. Eu estou dizendo só que esses dois valores eles caem de paraquedas no sistema, eles são definidos exogenamente. Então você joga o estoque de capital aqui, e o estoque, aliás, joga o estoque de capital aqui e joga a alíquota aqui. E aí você tem, né, a produtividade marginal do trabalho de um lado e a oferta de trabalho do outro. E aí nós temos, né, como resultado dessa igualdade, nós temos o nível de emprego, o nível de trabalho definido. Nós jogamos aqui, o estoque de capital já está dado, né, e conseguimos achar o produto. Tá? Nós achamos o produto assim. Então, as variáveis reais, né, que são N e Y, que são variáveis reais, essas duas variáveis são determinadas também por outras variáveis reais, que estão na oferta agregada. A oferta agregada determina Y e determina N. Tá? O nível de emprego e o produto são determinados pela oferta agregada. Tá certo? Vamos guardar essa observação, nível de emprego, aqui N, e o produto são determinados pela oferta agregada. Agora a gente vai ver avançar mais um passo para ver o lado da demanda. Né? O lado da demanda agregada agora. Desculpe. Quando a gente tem o Y, a gente determinou o Y, né? Então a gente achou o Y aqui, ele foi determinado. Quando nós temos o Y, nós substituímos Y na equação 1 e na equação 2. Tá? Qual é a equação 1? Vamos recuperar a equação 1. A equação 1 é Y consumo menos alíquota é a equação da curva IS. Né? Quando nós jogamos o Y aqui, na IS, e nós jogamos também, a partir de Y, desse Y aqui, nós jogamos na LM, o Y está aqui, na LM, né? A demanda por moeda depende de Y, depende da renda, e depende também da taxa de juros, depende positivamente da renda e negativamente da taxa de juros, tá? Só para lembrar. Essa demanda por moeda é igual à oferta real de moeda, aos saldos monetários reais. Tá? E aqui nós temos a curva LM. E dessas duas curvas nós temos a demanda agregada. Né? Nós já vimos isso lá. Quando nós jogamos o Y aqui nessas curvas, nessas duas curvas, né, na IS e na LM, nós temos isso aqui. As variáveis nominais, que são I, a taxa de juros nominal, e preços, são determinados pela demanda agregada, de forma residual. Então, a demanda agregada e a SLM, né, determinam a taxa de juros nominal e o nível de preços. E aí nós temos a dicotomia clássica, que é o final
dessa primeira parte da aula, né? A dicotomia clássica. Tá? Variáveis nominais ou monetárias, a taxa de juros nominal e o nível de preços determinadas pela demanda agregada de forma residual. Então, a demanda agregada, né, pela interação de SLM, determina a taxa de juros nominal e o nível de preços. E a oferta agregada, né, determina as variáveis reais, nível de emprego e renda. Aí nós temos a dicotomia clássica. Tá? Apenas para comentar um pouco mais sobre a dicotomia clássica, as variáveis-chave reais, produto e emprego, são determinadas só com base nas relações de oferta agregada. Tá? As relações que são resolvidas, vamos dizer assim, no mercado de fatores, sobretudo no mercado de trabalho, né? E com o auxílio da função de produção agregada. Então, função de produção agregada e as relações de mercado de trabalho, demanda e oferta no mercado de trabalho, né? Determinam a oferta agregada, e a oferta agregada determina o nível de emprego e também a renda. Né? Já as considerações de demanda agregada, que são as curvas ESLM, elas determinam as outras variáveis, que são I minúsculo, né, a taxa de juros nominal, e o nível de preço, Izinho e P, de forma residual. Tá? Então, dado que o K minúsculo, né, que é a alíquota de imposto de renda, e o K maiúsculo, que é o estoque de capital, dado que eles são definidos de forma exógena, né, o nível de emprego é definido pela equação 6, que nós já vimos aí, né, que é a condição de equilíbrio no mercado de trabalho. Esse valor de equilíbrio do emprego, então ele pode ser substituído na função de produção, que é a função 3 lá, que é a equação 3, e aí a gente determina o produto. Quer dizer, o nível de produto é encontrado para qualquer nível de preços. Então, se eu tenho o nível de produto, né, sendo encontrado para qualquer nível de preços, eu tenho a curva de oferta agregada clássica, que é uma curva vertical. Né? Aqui eu tenho o produto de equilíbrio. Né? Eu não sei como é que ele chama no livro do William Scarth, que é onde a gente está se baseando, né? Mas os livros colocam aqui, às vezes, um asterisco em cima, ou coloca também o EQ, né? Equilíbrio, enfim, né? Tanto faz. Aqui, para qualquer nível de preços, né? Então qualquer que seja o nível de preços, né? Eu tenho o mesmo nível de produto, o Y barra. Alguns colocam o Y barra também aqui, né? Que é o produto de pleno emprego. Tá? Então, a oferta agregada, ela não responde a variações de preços. Ela é inelástica às variações de preços. Tá? Na próxima videoaula, a gente vai derivar, na verdade, a demanda agregada com base no modelo ISLM. Né? E aí a gente vai derivar, né, a demanda agregada com base nessas duas equações aqui, né? A equação da IS e a equação LM. Até a próxima videoaula.